No texto que nós lemos em João capítulo 6, a partir do versículo 66, Jesus ele conversa com os seus discípulos e ele faz uma pergunta. E é uma pergunta muito forte, é tipo aquele tipo de pergunta que, dependendo da resposta, altera o destino dos discípulos daí em diante. E de tempos em tempos nós nos deparamos com Jesus nos fazendo algumas perguntas. Às vezes essas perguntas elas vêm em forma de circunstâncias. Às vezes essas perguntas elas vêm em formas de situações, em formas de pressões, em formas de questionamentos mesmo, inclusive usando pessoas, usando a palavra, usando vários outros mecanismos ou vários outros meios. E aqui hoje Deus ele vem até nós e começa nos fazendo algumas perguntas. Porque quando você é questionada, você é obrigada a dar uma resposta. E dependendo do tipo de resposta que você dá para Deus, vai realmente te levar a uma reflexão. Se você está no caminho certo, se você está indo na direção certa, se você está carregando a bagagem certa, ou se você tem que parar para recalcular a sua rota. Quando Jesus olha para os discípulos aqui, ele está instigando eles a recalcularem a sua rota, a continuarem com ele, ou simplesmente a se retirarem também, assim como os outros estavam fazendo. Mas antes de entrar nessas perguntas, eu quero trazer para você o panorama desse texto que nós lemos. O que antecede essa pergunta central que Jesus faz aos seus discípulos? E por que Jesus é tão taxativo, é tão direto, é tão objetivo? E escute, Deus ele não vai enrolar conosco. Deus ele não vai te enrolar, Deus ele não vai me enrolar. Aquilo que Deus tiver que fazer comigo, Ele fará. Deus ele não vai te pedir permissão para agir, Ele vai agir. Deus ele não vai te perguntar se Ele pode tratar você no teu caráter, na tua personalidade, nas tuas emoções, na tua vida, no teu casamento, nas tuas finanças, nos teus sonhos. Ele vai trabalhar. Entendendo você ou não, Ele vai trabalhar. Querendo você ou não, Ele vai trabalhar. Aceitando você ou não, Ele vai trabalhar. Ele tem que trabalhar. Ele precisa trabalhar. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Criador. E a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. Então ainda que doa às vezes, Ele vai trabalhar. E uma coisa maravilhosa que eu amo no Senhor é que às vezes, de tempos em tempos, enquanto Ele nos leva nesses pontos de decisão, Ele olha para você, Ele faz uma pergunta direta, porque Ele sabe que te preparou até agora para você dar aquela resposta. Mas o mais interessante é isso: quando eu responder a Cristo, eu descubro que eu não estou pronta. Quando eu responder a Cristo, eu descubro que eu não estou preparada. Quando eu responder a Cristo, eu descubro que eu não amo tanto quanto eu deveria, que eu não escolho tanto quanto eu deveria, que eu não quero tanto quanto eu deveria, que eu não sirvo tanto quanto eu deveria, que eu não estou tão preparada para segui-lo o quanto eu deveria. Então o objetivo dessas perguntas, desse ponto de decisão, é para remodelar você a imagem perfeita do seu Filho Jesus Cristo. Ele ainda quer que você se pareça com Jesus. Ele ainda quer que você se pareça com Jesus. Ele ainda quer que eu me pareça com Jesus. E aí, Jesus está pregando, Jesus está ensinando. E antes do nosso texto central, lá atrás, Ele começa a falar. E Ele está falando para muitos judeus. Inclusive, tem muitos discípulos aqui seguindo. Alguns candidatos, quem sabe, a ser um 13º, um 14º. Quem sabe, mas aí Ele vai conversando. Ele vai ensinando algumas coisas que eles nunca tinham ouvido falar. Uma das coisas mais chocantes que ele diz assim: olha, eu sou o pão da vida, quem não comer de mim não viverá, mas quem de mim comer terá vida eterna. Até então os judeus estavam mergulhados numa religião que eles nunca tinham ouvido isso. E eles começam a questioná-lo também. Então nos prova, que sinal você faz? Então nos prova, o que você quer nos mostrar? O versículo 41 do mesmo texto de João 6 diz que eles começaram a murmurar. E os judeus começaram a dizer assim: como assim ele diz que ele é o pão, que ele desceu do céu? Mas espera aí, esse não é o filho de José? Esse não é o filho de Maria? Esse não é o filho do carpinteiro? Esse não é aquele que nós vimos? Esse não é aquele? Como assim que ele diz que ele desceu do céu, ele vem do céu?
porque eles não conseguiam discernir sobre o que ele estava falando. E aí eles ainda têm a mania de mostrar que eles também sabem sobre a tradição cristã. E eles invocam um maná derramado no deserto. E eles não sabem que Jesus está muito dentro do assunto. E ele diz assim, nos mostra o que é que você vai fazer também. Porque veja, os nossos pais comeram do maná que desceu no deserto. Aí Jesus olha bem claro para eles, dá um tapa na cara deles também, porque de tempo em tempo Jesus também faz isso. Você acha que você arrasa? Então espera só um pouquinho, ele vem com os 2 pés no teu peito. Eu vou só te mostrar que eu sou o teu Deus. Eu vou só te mostrar que eu sei do que você está falando. Eu vou só te mostrar que enquanto você está indo, eu já estou voltando. Ele diz assim, vocês não sabem. Quem derramou aquele maná no deserto foi o meu pai. Quem derramou aquele maná no deserto foi o meu pai. Presta atenção, eu e o pai somos uns. E quem, presta atenção aqui, quem fez aquilo? Aí eles começaram a dizer assim, não é possível. Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Começaram a ficar cada vez mais chocados. Tudo que vinha da boca de Deus era chocante para eles, porque pensaram, como é que ele vai ressuscitar? Do que ele está falando? Só que Jesus, ele não para, ele continua ministrando. E aí ele está em Cafarnaum, ele continua. E aí muitos desses discípulos, ouvindo essas palavras, começaram a dizer, é muito duro esse discurso. Esse discurso é muito duro que ele ensina, não pode. E aí Jesus, sabendo que eles estavam murmurando, começou a interpelá-los e começou a dizer assim, vocês se escandalizam, né? Então o que será quando eu comecei a dizer que vocês verão um filho subir para o lugar de onde ele estava primeiro? Ou seja, aquele filho de José e aquele filho de Maria que vocês viram, não é só esse aqui. Eu sou filho de Maria, mas eu também sou filho do meu pai, do meu outro pai. Eu tenho um pai aqui na terra, mas eu tenho um outro pai no céu. Eu estou aqui, sou filho do carpinteiro, mas eu tinha uma glória que vocês não compreendem. Eu venho de um lugar que vocês não têm noção. E do mesmo jeito que um dia apareci, um dia eu vou embora. Só começou a ficar cada vez mais complicado, cada vez mais difícil. E aí eles começaram a ficar tipo assim, não faz sentido nada do que ele fala, acho que ele viaja muito na maionese. E aí alguns começaram a ir embora mesmo na hora ali, tipo, agora é a hora. E isso é importante também. É importante também que chegue uma hora que você tenha que decidir. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso me comprometer de verdade. Me comprometo com esse Cristo, me comprometo com esse discurso, me comprometo com essa realidade, me comprometo com as demandas disso, ou então eu preciso parar. É um ato de humildade quando você precisa reconhecer, ou quando você reconhece que está na hora de desistir de uma coisa. É um ato de sabedoria quando você começa a olhar e percebe assim, está insustentável. Eu olho para a vida de Ruth, eu olho para a vida de Noemi.